A Elaine de São José do Rio Preto está perguntando assim: as filhas de Ló ficaram grávidas do pai. Podia? Era pecado? O fato de as filhas de Ló terem se deitado com o próprio pai não significa que Deus concordou ou aprovou tal ato. Ele apenas não interfere na liberdade de escolha do ser humano. Neste ato, as filhas de Ló revelaram a má influência de Sodoma, pois havia crescido num lugar onde abundava todas as formas de imoralidade. As filhas de Ló estavam com dificuldade de expressar emoções e sofrimentos e com a consciência insensibilizada. Ló tinha conseguido proteger as filhas de se tornarem vítimas dos sodomitas, mas não tinha tanto sucesso em fixar-lhes no coração os princípios do que é certo. Baseando-se na lei feita bem depois, nos dias de Moisés, podemos afirmar categoricamente que Deus não aprovou este incesto praticado pelas filhas de Ló. Leiamos o texto. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parentela da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, e assim por diante. Mesmo que a lei do incesto tenha sido dada por Deus muito depois de Ló, ou seja, nos dias de Moisés, o Senhor não foi a favor do que as filhas deles fizeram. O fato de Deus permitir não significa que ele concorde, mas sim que ele respeita a escolha do ser humano, sendo que as escolhas podem trazer consequências tanto positivas como negativas. Neste caso, as consequências vieram na geração de Ló, porque o próprio Ló participou do pecado delas. Como? Ele aceitou o vinho e bebeu. O preço que Ló pagou por alguns anos em Sodoma foi a perda de toda a sua família. Os vis e idólatras moabitas e amonitas foram sua única posteridade, ou seja, houve consequências terríveis desta má escolha e desse pecado. Ao estudar a trajetória do povo de Israel, nota-se que esses descendentes de Ló foram os piores inimigos de Israel. O nome Moabe provavelmente significa do meu pai, pois a Septuaginta traduz assim: Moabe foi o pai dos moabitas, embora primos dos israelitas. Os moabitas foram sempre seus inimigos. O nome Ben-Ami, o qual foi o pai dos amonitas, provavelmente significa filho do meu povo. Através desse nome, sua mãe expressou o fato de que seu pai e mãe eram do mesmo núcleo familiar. O seu filho era, na verdade, o seu próprio meio-irmão. Os amonitas se tornaram nômades. As nações geradas pelas filhas de Ló foram proibidas de fazer parte da congregação dos filhos de Deus até a 10ª geração. Foram amaldiçoadas pelo próprio Deus por terem agido como inimigos do povo de Israel durante a caminhada deles no deserto em direção a Canaã. Deuteronômio 23:13. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. A história de Ló e sua família são trágicas. Infelizmente, uma mancha permaneceu na memória de seus descendentes para sempre. Toda essa narrativa nos faz refletir de que, apesar de sermos livres para decidir,
Precisamos nos atentar para as consequências dessa decisão, que poderá afetar toda a nossa posteridade. Amém? Espero ter respondido esta pergunta satisfatoriamente. Deus abençoe.